Cada ano que passa, tá ficando mais difícil, né? Tirar a carteira de motorista. É possível você transferir sua habilitação para cá. Som. Bom, tomara que esteja funcionando. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aí no nosso canal Pipoca na Bagagem. Eu falo nosso porque é meu, da Ju, da Pipoca, tudo nosso aqui. Elas não chegaram ainda, mas é um projeto que a gente sempre sonhou, certo? Estamos aqui mais um dia, graças a Deus. Acabei de voltar do trabalho, tô até com o uniforme aqui da fábrica. E vocês viram aí no título que hoje eu vou falar sobre a habilitação na carteira de motorista aqui no Japão. E por que eu puxei à tona esse assunto? Eu estou em processo, né, para tirar a carteira de motorista aqui. E queria falar para vocês que eu não passei na prova prática. Que desespero, cara. Resumindo aqui, comecei o processo em março para tirar a carteira de motorista aqui. Eu comecei a fazer numa época boa aqui no Japão. Boa. Por que eu falo que com ironia boa? Porque eu peguei a fase de mudança das coisas aqui no Japão. Cada ano que passa, tá ficando mais difícil, né? Tirar a carteira de motorista aqui para estrangeiros. Mas mesmo assim, como é que eu posso explicar? Tem alguns países que têm mais regalias, outras nem tanto. E eu peguei a fase do quê? Da mudança, né? De 50 questões em meia hora. E a prova em si foi tranquilo, graças a Deus. Por mais que muita gente repetiu, né? No dia, eu tô tirando aqui em Hirabari, né? Que é uma cidade próxima aqui onde eu moro. Aqui no Japão, cada região funciona de uma forma. Cada região tem uma pista, cada região tem um prédio, né? Só que assim, a galera concentra tudo num lugar só. Que todo mundo faz a prova, que faz exames, que faz renovação, que faz o exame prático e por aí vai. Então, assim, pra mim é novidade. Tudo muito novidade. Eu sou um pouco ansioso. Me preparei, né, pra prova teórica e graças a Deus eu passei. Como eu disse, cada região funciona de uma forma e até questão de valores também, tá? No final do vídeo eu falo pra vocês mais ou menos o quanto eu tive que pagar para poder começar o processo daqui. Então assim, falei, parece que eu não falei nada, né? Desculpa. Você que tá vindo pro Japão, primeiro detalhe, turista não pode dirigir carros aqui no Japão, tá? Ah, mas eu tenho habilitação internacional, não sei o quê, papapá. Aqui o turista não pode dirigir. Antigamente podia, mas não pode mais. Por quê? Tem acontecido muitas infrações, muitos acidentes, muitas coisas erradas, não só de estrangeiros, tá? Mas assim, no geral, entre japoneses e estrangeiros. Só que, como o estrangeiro aqui chama mais atenção, infelizmente a gente paga pelo erro dos outros. Turistas já não podem dirigir aqui, não tem carteira temporária, não existe nenhum modo para você dirigir nenhum veículo aqui, legalmente, tá? Nem sei se eu devia falar isso. Aí você tem duas opções. Ou você transfere a CNH, né? Vou dar o exemplo do Brasil, tá? Você tem a opção de transferir a sua habilitação do Brasil para o Japão. Então, o que você tem no Brasil, você pode transferir aqui para o Japão e fica mais barato do que você tirar do zero aqui. E você consegue transferir de acordo com a data de validade da sua CNH. Você tem até essa data para você poder fazer a transferência. Passou da validade, aí infelizmente ou você renova sua CNH para você conseguir tirar dessa forma, ou você vai ter que tirar do zero aqui, que é mais caro, né? Em compensação, entre aspas assim, você vai fazer mais aulas práticas, mais aulas teóricas, demanda mais tempo também. Pra gente que é estrangeiro e vem pra cá, a gente já vai vir estar trabalhando.
Então é complicado você comprometer muitos dias de trabalho ou folga para você poder tirar sua habilitação. Lógico, se você tiver condição de transferir, tudo bem. Mas tem gente que vem para cá e não tem carteira de motorista e vai ter que passar por essa fase. Beleza? Então eu tô na fase de transferência. No Brasil, eu tinha categoria A e D, né? Então, poderia dirigir moto e dirigir caminhão. Eu consegui fazer a transferência para poder dirigir caminhão aqui no Japão também. A única diferença é que eu não vou poder dirigir um caminhão grande como eu dirigia no Brasil. Então eu começo com um caminhão menor. A gente fala que é o Junchu aqui, que é um caminhãozinho. E aqui você pode escolher entre manual e automático. E a tendência é perder o manual, tá? Então, cada vez mais estão fabricando menos carros manuais. Já acho que, melhor, corrigindo, já nem estão fabricando mais carro manual aqui no Japão. Cada ano que passa, tá sendo mais implicante você tirar a carteira para manual. E assim, se você tirar automático, você só pode dirigir veículos automáticos. Se você tira manual, você pode dirigir tanto manual quanto automático. Aí eu pensei, como eu tô tirando para caminhão, eu vou tirar manual também. Só que, lembra do detalhe que eu falei que eu comecei o processo na época da mudança? Então eu fui um caso raro aqui na região, que todo mundo tá tirando caminhão automático e eu queria tirar manual. Aí eles deram a opção no dia, né? Porque aqui funciona assim, se você passou na prova, você vai agendar suas aulas práticas para você poder fazer a prova prática. Como eu queria tirar os dois, eles falaram que não tem um caminhão manual, então no caso eu ia ter que fazer 2 provas no mesmo dia. Então eu ia pegar o caminhão automático, fazer uma prova com caminhão automático e depois fazer a prova com carro manual. Se eu passar nos dois, já era, certo? Mas assim, não é tão simples quanto você está pensando que é. Aqui na região de Hirabari, eu acho que outras regiões também, mais ou menos, deve ser parecido. Às vezes, não o percurso, mas como é que funciona. Você tem 3 percursos para aprender. Eles falam percurso A, B e C. E cada categoria de veículo tem o seu percurso. Então, um Junchu tem, que é o caminhão pequeno, tem 3 percursos. Carro automático tem 3 percursos. Carro manual tem 3 percursos. Caminhão maior tem 3 percursos. Ônibus, 3 percursos. Eu ia fazer 2 provas no mesmo dia e ia ter que aprender a fazer 6 pistas. Porque são ABC do caminhão e ABC do carro manual. E essa transição mudou o percurso da pista também. Então, assim, eu fiz a prova de manhã, no dia, e eu tive que esperar mais não sei quantas horas até o resultado sair. Quando o resultado saiu, eu fui agendar, né, a minha prova prática e com base na data da prova prática eu fazia as aulas práticas. E como eu estava nessa situação de ser novo percurso, eu querer fazer manual e automático no mesmo dia, isso nunca tinha acontecido. Eu fiquei mais tempo lá aguardando ter uma data, porque era tudo novo. A ansiedade foi a mil. Mas graças a Deus eu tinha pessoas lá, né, que posso até passar o contato depois, né? Recomendo. A galera aqui do Japão já deve conhecer. É a Marta, ela que tá fazendo todo o processo aqui pra mim, e ela já faz de uma galera já há um tempo, já há anos aqui no Japão. Eu tive tranquilidade para fazer todo o processo. É assim que funciona a habilitação aqui no Japão, e eu tô falando no meu caso, tá? No meu caso. Se você for tirar só carro, vai ser, entre aspas, mais simples, tá? Do que a minha situação. Mas é possível você transferir sua habilitação para cá. Financeiramente fica mais barato você transferir do que você tirar do zero. E enfim, passaram meses, fiz as aulas práticas, tudo. É estranho, né? É difícil. É estranho você acostumar porque você tá do lado direito, as referências que você tem é diferente, a seta é do lado ao contrário. Então a gente está acostumado no Brasil a dar seta com a mão esquerda, aqui a seta é com a mão direita. O lado da marcha é ao contrário também. E o acelerador é igual. Direito acelera, o meio freia e o esquerdo é a embreagem. E a automática da mesma forma. Só que é diferente, né? E chegou o dia da prova, acordamos cedo e cheguei lá.
com a ficha, tudo para fazer a prova, e meu nome não estava na lista para fazer o exame prático. Então, assim, já estava um pouco ansioso. Um pouco não, estava muito ansioso. Eu não consegui nem dormir no dia, porque brincando eu dormi 3 horas só. Então, já, entre aspas, eu fui já meio cansado, né? Fazer a prova, ansiedade. Aí não sabia como é que ia funcionar. Na minha cabeça, ia ser um bicho de 7 cabeças, mas hoje eu vou tranquilizar vocês para contar como que é mais ou menos a prova. Lembrando que cada lugar, cada região funciona de uma forma, tá bom? Não é que todos os lugares vai ser dessa forma que eu tô falando, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é parecido. Cheguei lá, cansado, ansioso. Meu nome não estava na lista para fazer o exame. Aí um policial olha pra cara do outro, não sei o quê, começa a falar, explicar. E eles conseguiram resolver e eles meio que jogaram uma pressão falando sobre se eu não passar em um, eu não vou tirar a carteira. Então eu tenho que passar nos dois. Então, por exemplo, se eu passar na automática e reprovar no manual, eu reprovei em tudo. A prova teórica tem uma validade de 6 meses. Então, eu fiz a prova teórica, eu tenho 6 meses para tirar essa carteira. Se passar dos 6 meses, eu perco todo o processo e eu vou ter que começar de novo. Então, vou ter que fazer a prova novamente, pagar pela prova, pagar pelas aulas, pagar para fazer exame prático e por aí vai. Então, meio que eu tava correndo contra o tempo. Então, tinha toda essa pressão, né? Aí, tudo bem, o policial pedia pra eu aguardar pro canto, né? E na minha cabeça eu imaginaria o quê, tá? Vou contar o que eu imaginava. Eu imaginaria que eu ia entrar dentro do caminhão, o policial do meu lado vai chegar e falar assim, ó, é a pista tal e vai em frente. Só que, graças a Deus, não é assim. Então, você fica sabendo com antecedência qual pista que você vai fazer. Então, vai chegar lá, vai ter uma tela e vai mostrar as pistas. Por exemplo, caminhão é pista B. Carro manual é pista A. Carro automático é pista C. E por aí vai, tá? Então, assim, não é um padrão. Depende do dia, depende do lugar, né? Cada dia, cada região funciona de uma forma, como eu expliquei, tá? Eu fiquei sabendo que esse seria a pista B, né, do caminhão. E ele chegou e falou assim, ó, a pista do carro manual é esse. E quando ele me entregou a pista, vocês lembram, né, de todo o problema de cabecinha que eu tava tendo, né, de psicológico, ansiedade, tudo. Ele me deu o percurso de uma pista que eu não tinha feito. Eu tinha decorado o A, B e C que tinham me dado e que eu pratiquei nas aulas práticas aqui, o ABC. E chegou no dia da minha prova, era um percurso que eu não tinha feito. E assim, a gente tem, entre aspas, aí uma meia hora para começar a fazer a prova. Aí nessa meia hora, eles autorizam você a ir no percurso para fazer o percurso a pé. Então, você consegue pegar esses detalhes, né? Onde você tem que virar, o que você tem que fazer. E eu tava perdendo esse tempo que eu tinha de percurso com o pessoal resolvendo o meu problema lá, entendeu? Então, aumentou mais ainda meu nervosismo. Aumentou mais ainda meu nervosismo. Mas tudo bem, graças a Deus deu certo. Fomos pra pista, correndo. E tá acabando a bateria da minha câmera. Deixa eu dar um jeito aqui pra carregar. Só um minuto. Boa, agora tá carregando a câmera. Consegui fazer o percurso, né, meio correndo, mas eu não consegui decorar. Aí eu tava preocupado, falei, caramba, como é que eu vou lembrar da pista, tudo? Aí antes de começar a prova, o policial vem e ele mostra o mapa e ele começa a explicar, ó, vai começar aqui, 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 assim, assim, assado, papapi, papapá, popupu. Só Deus papapá, 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 pra calar minha boca. Beleza, eu fui o primeiro a fazer a prova. Sentei, né? Então assim, uma dica aqui, tá? Pra quem quer tirar habilitação, quer transferir tudo, o que eles mais cobram aqui, tá bom? O mais importante, gente, são duas coisas, tá? Nossa, eu nunca fiz dois assim. São duas coisas, tá? Que eles mais cobram é o tomaré, que é essa plaquinha aqui, que você tem que parar completamente seu carro. Então você para. Então tem várias situações aí que você faz o tomaré. Então
quando você vê a placa ou a escrita no chão do tomaré, sinal vermelho piscando, linha férrea, então você tem que prestar bastante atenção nisso. E os cacunins, tá? O que é cacunim? Cacunim é você observar, né? Você olhar. Toda vez que você vai fazer um tomaré, tem um cacunim. Então tem um padrão que você olha para direita, esquerda, direita. E você tem que acentuar isso, né? Então eu parei o carro, não é tipo ir devagarzinho, sabe? Eu tenho que realmente parar o carro completamente e fazer o gesto e com gosto. Então olho para um lado e para o outro. Vou dar seta. Dei a seta, eu não posso entrar. Então eu dou a seta primeiro, eu faço um cacunim, que é olhar para o retrovisor, por exemplo, seta para a esquerda. Então eu tenho que fazer o cacunim para fazer a entrada para a seta da esquerda, pro lado esquerdo. Então, olho para o retrovisor de dentro, retrovisor de fora e o ponto cego. E eu tenho que olhar realmente para trás. Não posso fazer só com o olho. Então eu tenho que olhar aqui e olhar para trás e voltar. Aí sim eu faço a mudança de faixa ou faço a curva. Quero fazer a curva, para frente, pro lado, para trás, aí eu entro, né? Então, tem esses detalhezinhos aqui no Japão. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo mostrando como que é o trânsito aqui. Porque quando eu vi a primeira vez o trânsito que eu fiquei assim, como é que a galera dirige aqui assim? E dá certo. E outro ponto, por exemplo, pra gente que é do Brasil, que eu tô acostumado, é o quê? A gente tem referência de sempre andar no meio na rua da avenida, né? Tipo, não pode comer faixa, né? Aqui não, aqui a gente tem que comer faixa. Então, nas aulas e até no dia da prova também, o policial me cobrou que eu tinha que estar mais colado, né? Então, vou fazer a curva para a esquerda, eu tenho que fazer bem fechado para a esquerda, né? Comer a faixa mesmo. Eu tô fazendo as curvas para a direita bem aberto, eu tenho que fazer mais fechadas as curvas e por aí vai. E tem vários detalhezinhos assim que, se eu ficar falando, vai ficar um vídeo gigantesco aqui sobre a habilitação. Mas só tô dando os pontos importantes e o motivo também que eu reprovei. E por mais que aconteceu tudo isso, né? O policial me ensinando ali, ele vai falando o caminho pra você. Então ele vai falando, ó, vira pra esquerda, vira pra direita, reto à esquerda, entra na entrada 2, entra na entrada C, e por aí vai. Eu reprovei por falta de competência minha. O que aconteceu? Eu fui com o caminhão, tem um obstáculo que você faz uma curva em S. Então eu encostei bem, né, para poder começar a manobra. Fiz a minha referência ali do retrovisor, tudo, entrei. A hora que eu comecei a entrar, eu olhei o pneu de trás e eu falei, cara, tá muito perto da guia. Mas eu falei assim, acho que dá, acho que passa. Aí fui, passei, a hora que eu passei, o caminhão deu uma balançada. Aí o policial achou assim, ó, você viu que você passou em cima da guia, né? E aí ele falou assim, ó, pode voltar lá pra onde começou. Se você não terminou seu percurso, já era, você reprovou, tá? Então ali eu já entendi que eu reprovei. Então assim, eu fiquei meio que chateado porque eu vi, eu parei, eu poderia ter dado uma ré pra poder consertar, mas eu fui na minha confiança e me lasquei. Mas assim, resumindo, foi bom porque pelo menos deu pra sentir como é que foi, como é que é tudo. E agora é só aguardar, né, a próxima prova, né, que vai ser agendado pra mim. E na próxima eu passo. Conto com a ajuda de vocês, né, com a torcida. Orem por mim, rezem por mim. Então, galera, pra quem tá com dúvida aí, a transferência para caminhão, é o que eu falei, é um pouco mais caro, tá? Do que do preço só de carro. E como eu queria fazer manual também, então saiu um valor um pouco mais alto por isso. Então, contando tudo, a assistência da Marta, do Sou Gay. O Sou Gay eles vêm buscar você aqui, né? Para você poder ir fazer a aula, as provas, tudo, sem você se preocupar em pegar ônibus, pegar trem, né?
é mais seguro, né? Você vai direto pro local. Então, sou gay, o processo, as provas, né, a transferência, o valor da documentação, tudo, eu paguei em torno de 91.300 ienes, tá? Mais ou menos essa faixa. Pode ser que tenha lugares mais baratos. Se você fala em japonês fluente, sabe ler, escrever, você pode ir sozinho lá fazer todo esse processo, né? Então, você não precisa de ninguém para traduzir seus documentos, nada. Você vai lá por conta e sai bem mais barato também. Então, essa é a faixa de preço para você poder fazer a transferência. De carro, se eu não me engano, tá? De carro, chutando aí, vai em torno de 80 ou um pouco menos de 80 mil, tá? Só para carro. E lembrando, esqueci de falar aqui também, quando você tira a carteira de carro aqui, por exemplo, tira carro automático, automaticamente você já pode dirigir uma motinha, tá? Se eu não me engano, até 50 cilindradas sozinho. Você não pode carregar ninguém no garupa. Tem isso também. Então aqui a moto também você vai aumentando. Então, primeira é a motinha pequenininha, aí depois você pode pegar com uma cilindrada maior, aí depois uma maior ainda. Você tendo 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de experiência com carteira de motorista, tudo e moto, até uma certa categoria, você pode ter um garupa. Então você não pode ter um garupa já logo de cara, tá? Então tem isso também. Então a maioria já tira de carro e consegue fazer um Uber Eats aqui, né? Trabalhar como entregador com uma motinha aqui. E assim, moto aqui pra galera que curte moto, é mais hobby aqui, tá? Raramente o pessoal usa moto aqui pra ir trabalhar, fazer as coisas, porque tem fábricas que, dependendo de onde você mora, se você mora perto da fábrica, eles nem deixam você trabalhar de moto. Tem estradas principais aqui que você não pode andar de moto. Então, moto é praticamente um hobby. A galera que tem moto grande aqui é porque gosta mesmo. E é isso, galera, que eu tinha pra falar pra vocês. Aconteceu muita coisa, né? Fiquei chateado, fiquei triste, mas eu tenho orado bastante, né, pra Deus, que Deus cuidasse dessa situação e outras orações que eu tinha. E mesmo eu não tendo passado, eu dei graças a Deus, agradeci a Ele, porque na Bíblia diz: nem tudo dai graças. E Deus tem um motivo para eu não ter passado agora nessa prova. Mas assim, ao mesmo tempo que eu não passei, eu tive uma outra resposta de oração. Ficou pronto a certidão de elegibilidade da Júlia. Cara, fiquei tão feliz que eu até tava falando com a Júlia, era umas 8h30 da noite, assim, falei assim: amor, eu não dormi direito, tal, vou dormir mais cedo, né, aproveitar pra descansar. 9 e pouco, a agência manda mensagem pra gente, falando assim: gente, ficou pronta a certidão da Júlia, vamos começar agora o processo do visto. Tá muito mais próximo a vinda da Júlia do que a gente imaginava. Nem a agência acreditou que foi tão rápido dessa forma. Saiu em 10 dias. É o que eu falei, cada região funciona de uma forma, né? Pessoal, uma dica importantíssima que eu vou passar para vocês é o quê? Tenha uma agência de confiança. Faça os documentos tudo correto. Pague corretamente tudo. Por quê? Aqui no Japão, quanto mais coisas certas você fizer, melhor vai ser para você, tá? Aqui no Japão não tem esse jeitinho, uma malandragem, não tem, tá? Pra você ter uma ideia de como que é o japonês aqui, eu contei pra Júlia, ela não acreditou, fui no supermercado, fui comprar. Dependendo do supermercado que você vai, tem umas banquinhas na frente que são pessoas vendendo coisas artesanais deles, né? De comida que eles fazem. E eu comprei um doce, né? E paguei, e eu peguei, aí eu olhei assim e falei: nossa, tá quebrado, né? O doce e tal. Será que eu posso trocar?
Aí o rapaz chegou e falou assim, nossa, mas é que você já pagou, né? Aí eu falei, não, mas eu escolho outra aqui, não pode? Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu devolvo seu dinheiro, você me devolve o produto, aí você compra novamente um outro melhor que você tiver. Então assim, cara, o japonês tudo tem um jeitinho certo deles, tudo tem o procedimento correto deles, que pra eles, se eles saírem dessa linha, pra eles estão errados. O certo pra esse japonês foi, ele me devolveu o dinheiro, que era o direito que eu tinha, eu devolvi o produto, eu escolhi um produto melhor, né, tava certo, e pagar novamente. Esse é o jeito deles. Eu não posso fazer isso porque o meu chefe não permite, mas isso daqui eu posso fazer. Então é mais ou menos assim, tá? Que funciona. Tudo que vocês fizerem correto aqui vai ser melhor para vocês. Então, graças a Deus, eu tenho uma agência de confiança, né? Mais para frente eu vou falar para vocês qual é essa agência, porque eu vou contar para vocês como que a gente conseguiu vir para cá, como que surgiu a ideia, como que a gente chegou até eles. A gente tá montando uma parceria aqui, a Pipoca na Bagagem, com essa agência. E se Deus quiser, vai dar muitos frutos bons. E espero que ajude vocês também, né? Que os descendentes, cônjuges que estão querendo vir pro Japão, pode ter certeza que essa agência, vocês não vão ter decepção. Vocês vão vir com segurança, sem medo, tá? Esse daí eu falo realmente de olho fechado que, cara, pode ir, tá? Que é de muita confiança, muito cuidado. E então, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Desculpa a falação, passar muitas informações assim, dessa forma. Tamo aí em espírito de Copa do Mundo, né? Camiseta aqui. Só que não. Essa camiseta aqui é da academia que eu treinava lá no Brasil. Para quem é da região de Taubaté do Vale, se você procura uma academia de verdade, old school, academia raiz, esse é o lugar. Atomic Gym, né? Fabrício, Fabriano, que são os donos lá, sou amigos de infância deles. Fiz vários projetos de camiseta para eles, né? A gente trabalhou junto. Daqui é a camiseta da Copa, da Copa anterior. Eu trouxe aqui de lembrança. E vou deixar o Instagram deles aqui também, né? Para vocês conhecerem a academia. E quem for da região, vale a pena ir lá conhecer, visitar, que vocês não vão se arrepender. Tem máquinas históricas lá que só tem na Atomic. Então, vão pra lá. Se quiserem treinar de verdade, construir músculo de verdade, é lá. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Agradeço mais uma vez. Comentem, compartilhem o vídeo, deem um like. Vou deixar nossos Instagrams aqui para vocês mandarem mensagem pra gente, adiciona a gente, para vocês acompanharem mais o nosso dia a dia, coisas ao vivo que a gente for fazer, né? Porque às vezes esse vídeo eu gravei antes e tô postando depois. Mas agradeço de coração cada um de vocês pelo carinho. E mais uma vez eu venho aqui falar pra vocês, não desistam, tá? Se vocês têm um sonho, se vocês têm algum projeto, comecem. Não espere o dia certo, o tempo certo. Que você tem que agir agora, tá? Não deixe pra depois. A gente se vê, tenho mais coisas pra contar pra vocês depois. A gente fala em outro vídeo aí. E até mais, galera. Beijos, abraços. Falou!